esse lance de inferno, essas coisas é bem diferente no judaísmo do que talvez se escuta muito por aí. A gente tem um período que a gente tem um refinamento da alma pelo que ela fez aqui no mundo. Então, por 11 meses, geralmente filho, aí tem que ver cada grau de parentesco, mas os mais próximos acabam falando esse Kaddish. Eles vão 3 vezes por dia na sinagoga, fazendo a reza pelo enlutado, porque isso ajuda a elevar a alma que está nesse processo de até 11 meses. E como para o judaísmo a gente não humilha ninguém, então mesmo o maior sábio e aquela pessoa que talvez todo mundo fala, aquele cara lá não valia nada, todos têm 11 meses de reza pra gente não humilhar ninguém. Então, mas Cara, ele... E aí precisava então fazer pro teu avô, precisava alguém fazer, e acabou... E aí ele saía para trabalhar, fazia bicos. O meu tio não, ele tinha a formação em contabilidade, então ele tinha um emprego mais formal, mas meu pai era meio aventureiro. Ele se atirava das rochas no Líbano, tem a costa, né, que dá para o mar, e ele se atirava para os turistas assistirem e depois ele colhia os trocados. Ué, dos meus. Eu estaria fazendo isso se eu estivesse lá. É do seu, é verdade. Sem os obstáculos. Tem as cadeiras. Mas não deve ter sido muito mais fácil pular de rocha. Não, eram grandes então... alturas, não. Também fazia outros, carregava mala de vendedor, ele adorava vendas, né? Sempre foi, até o fim da vida, ele era um super empresário, ele falava que ele era vendedor. E quando ele tinha 21 anos, ele, judeu libanês, né? No Líbano tinha a guerra civil, que não tinha nada a ver com os judeus na época ainda, porque os judeus eram uma minoria invisível, mas tinha a guerra civil entre as falanges, xiitas, sunitas, tinha uma complicação lá, e meu pai sempre foi muito de defender as minorias. Então, ele defendia as mulheres, ele defendia quem estava perdendo a briga, e ele era muito valentão, e ele estava sempre lá nas trincheiras, ele tinha muitos amigos cristãos, ele estava sempre lá defendendo eles, e se machucava, minha avó ficava desesperada, os irmãos também, aí decidiram que ele tinha que sair para tentar fazer América, que chamava na época, né? Ele tinha uns tios-avós que já tinham imigrado para Nova York, que aceitaram ajudar ele. Aí ele fez uma passagem pela Alemanha. Imagina, um judeu bem morenão, chegando na Alemanha sem falar a língua. Ele falava árabe e francês, são as línguas que falavam no Líbano. E chegou lá, ficou 3 meses para aprender a operar máquinas, para chegar em Nova York e trabalhar na empresa dos tios, que era uma fábrica de capas de chuva. E aí ele ficou lá alguns meses, chegou em Nova York, começou a trabalhar, e os tios mandaram ele para o Brasil para negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí ele chegando no Rio de Janeiro, ele se apaixonou pelo Brasil, o mar, o calçadão, as praias, as mulheres, e aí ele decidiu ficar e fazer a vida dele aqui. Morou 5 anos em Belém do Pará, fazendo transporte de cargas entre Belém e Brasília, porque não existia estrada que ligasse Belém a Brasília. Ele enxergou essa oportunidade de negócios, pediu um empréstimo para os tios para comprar um avião usado, caindo aos pedaços, e ficou 5 anos, então, tendo esse trabalho, que era um trabalho arriscado, porque um dia o avião poderia cair, e um dia caiu, mas graças a Deus ninguém se machucou. Mas aí ele decidiu que era muito arriscado, que ele não tinha ganhado nem perdido dinheiro, usou esse mesmo avião para vir para São Paulo e tentar fazer a vida aqui. E com esse dinheiro, ele, começou indo na 25 de março, vendendo, que era o que ele sabia fazer de melhor, vendia qualquer coisa, e aí até que um amigo dele deu a dica de que estava faltando calcinhas na praça. Teve esse murmúrio aí, tá faltando calcinha na praça? Ele tinha uma fábrica, esse amigo tinha uma fábrica no Brás de meia calça. Sei. E os clientes, que eram armarinhos, lojas de departamento e tal, que estavam começando a surgir, pediam para ele calcinhas e ele não tinha para fornecer. Aí ele falou pro meu pai, tem aí essa a briga, dica, né? E aí ele ajudou meu pai a montar a fábrica. E aí meu pai, com tudo que ele tinha, né, que era com esse pouco dinheirinho e muita esperança, criou a Hope em 1966. E por que o nome Hope? De esperança mesmo, de fazer um negócio que desse certo. Bom nome, né? Mas você me perguntou da importância da moda íntima, né? E eu vejo assim, é uma roupa que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo o que você tá usando por baixo.
Mas ela tem um poder que é impressionante, porque tudo que é verdadeiro vem de dentro para fora. E é a nossa verdade, a gente não veste para o outro. Eu não visto para o Vem meu de marido. confiança também, de você se sentir É confiante, isso, né? é totalmente sobre autoconfiança. Eu não vendo calcinha, sutiã, cueca, eu vendo autoconfiança. Porque quando você está se sentindo bem por dentro, você exala essa autoconfiança. Você né? sai com aquela cueca laceada, você já fala, putz. É isso. Quantas vezes, né, Homer? Você vai transar, tem que tirar a calça junto com a cueca pra ninguém Pois ver. é. Já tira ela junto, ninguém Ninguém vê o cueca. furo. Ninguém vê o furo, aquele cueca laceada. Aquela, Meu pai tem uma santigona laceada. aquela porta-cheque na frente. Exato. Verdade. E tem essa coisa que você falou também de estar muito ligado ao tempo, né? Os materiais mudam, Tecnologia, o molde muda. sim. E... Posso contar uma história para trazer Claro. espiritualidade nisso? Claro. Que aí ela falando me lembrou um Sobre negócio. cuecas? Vamos ver qual que é a Você vai- espiritualidade por Não, trás porque da agora cueca. que você, né, o Rabino aqui, você pedir pra mostrar a cueca, né? Não. Então, tá bom. Vamos Já lá. fizemos um episódio aqui, ficamos bêbados e ficamos de Não, cueca. tá tudo certo, então Hoje não vai acontecer isso. Não deixa, tá? Não tem bebida aqui, então tá tranquilo. estamos na água aqui. Aliás, né? quem quiser ver esse episódio é eu, o Mendigo, Carlinhos e o Ceará, do Pânico. Então, cantamos o hino nacional de cueca com a mão no coração. Olha só. Que bonita. Você Que cena bonita. Vamos lá, tinha um Não era Hope, né? Podia ser Hope. Podia ser. Fazer uma propaganda, né? tinha a gente chama Hassid. Hassid é o seguidor de uma linha, né, de um rabino. Então, um grande rabino, né, esse Hassid, esse seguidor dele, era um grande homem de negócios. E ele era aquele judeu bem caracterizado. Ele tinha o cabelinho aqui do lado, a gente chama de peiot. Peiot. Tinha o chapéu aqui, que nem o meu, não com esse estilo aí que eu te falei, o meu meio azulzinho, né? Mas o dele era mais normal, andava com aquela capa grande o dia inteiro assim. E aí ele começou a empreender. E nos negócios ele não podia ir com aquela roupa de rabino que não iam entender muito bem o que ele estava fazendo. Então, durante a semana, quando ele ia trabalhar, ele colocava um terno mais na estica, uma camisa um pouco melhor, uma cueca da roupa e assim por diante. Não, porque precisa de autoconfiança para vender bem. E ele ia dessa forma, começou a ter muito sucesso. E um dia ele teve uma crise de identidade. Porque nos finais de semana, nos dias sagrados, ele era aquele visual de rabino e durante a semana ele estava naquela estileira toda fazendo negócios. Então ele chegou à conclusão que ele deveria andar como ele andava durante a semana todos os dias. E aí ele passou no rabino. O rabino viu o estilo dele e o rabino, com toda a sabedoria, falou para ele: olha, eu já vi pessoas realmente se adaptarem ao mundo. E a verdade, como até a história que você trouxe, olha a evolução da roupa íntima, olha a evolução da comunicação, o que a gente tem aqui hoje em dia. Então a gente precisa se adaptar. Mas com certeza você não perdeu a essência de quem você é. Você se adapta para aquilo que está naquele momento. Então o rabino falou para ele: eu já vi pessoas se adaptarem ao mundo, às vezes com algumas mudanças pelo que elas precisam. Mas a pessoa perder a essência de quem ela é aí talvez que está o problema. Então meu conselho é você perguntar quem é realmente você. E eu acho que, então, pegando aí talvez o gancho disso aqui, essência mesmo. Identidade. e o legal, vou até entrar aqui, uma roupa íntima mostra muito da sua essência. Com certeza. Então, quando você consegue comprar algo que só você vê, mas você está feliz consigo mesmo, você está lá, você olha no espelho, não importa o que está acontecendo. As brincadeiras são sempre válidas do que acontece, quando alguém vê, quando alguém não vê, mas no fundo é aquilo que a gente sente. Eu tenho certeza que a hora que você coloca aquela roupa que para você é importante, você sai se sentindo poderosa, se sentindo poderoso para batalhar naquele dia. E essa resposta do rabino obviamente mexeu com ele, e ele entendeu quem ele realmente é. Se ele é um judeu seguidor das leis, ou se ele é um homem de negócio. Você pode ser um judeu seguidor das leis e ter negócios e fazer negócios, e que é o meu dia a dia, mas sem perder a sua essência. E quando você perde a sua essência, você acaba perdendo o seu chão. A gente pode falar sobre a essência mesmo, né? Como o tema é família, né? Fé e foco, e a gente percebe que muita gente chega à nossa idade infeliz. Tinha vários sonhos, tinha vários projetos, e o tempo foi tirando isso deles, e chega um ponto aos 35, aos 40, aos 50, 60, que a pessoa para e fala: o que eu fiz
da minha vida. Eu queria ter uma família e dediquei ao trabalho. Eu queria ter trabalho e me dediquei à família. Não sei que ponto na vida de vocês teve essa avaliação. Para mim parece que é de 10 em 10 anos, 30, 40, 50 são anos redondos, a gente meio que olha para trás assim e vê o que a gente fez. Como foi para vocês e que vocês têm de ensinamento para falar para a pessoa que tá agora, de repente 20 anos, 30 anos desesperado, fala, eu não tô fazendo o que eu quero, ou eu tô com a pessoa errada, ou eu não tenho dinheiro. São pontos da vida e muita gente tá passando isso por causa da revolução que a gente tá tendo com IA, com guerras, com as redes sociais, algoritmo e tudo. Tem muita gente perdida, vocês sabem. Sim. Muita gente não sabe o que fazer. Eu recebo mensagem todos os dias. Rabino... Na época dos nossos pais não era assim, né? Era tanto trabalho, tanta coisa pra pensar, cuidar de filho, pagar conta, não tinha tempo de sonhar. Hoje a gente tem tempo de sonhar e tem esse peso em cima da gente. Mas eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu não diria que não existiam problemas antes. Eu não vou dizer que não era. Mas a gente vive um mundo muito imediatista. E com muita opção. Com muita opção. Não é? E onde, eu sempre digo, e a Kabbalah fala muito disso também, é um mundo da mentira. E quando a gente entra nas redes sociais, mais ainda. Você não vai postar o dia que você tá com medo, você não vai postar o dia que você tá acabado, o dia que você levou alguma má notícia. Você vai postar quando você tá bonito, quando sua você vida tá editada. Exatamente. Você edita a sua vida. E por mais que tem um lado bom, porque isso te motiva a querer também estar bem, tem um lado que você fica olhando muito pro outro. Eu vou trazer, talvez, 3 historinhas rápidas, eu queria te passar, e eu vou te cutucar daqui a pouquinho, porque eu já vi umas coisas que você fala, mas super legal, acho que vai ser uma discussão legal. Mas assim, a primeira é que uma vez um cara achou uma lâmpada mágica, e aí ele... Sempre dá errado. Sempre dá aí errado. Saiu o gênio falou assim, você tem um único pedido, mas aquilo que você pedir vai ser o dobro pro seu vizinho. E o cara falou que ele queria ter problema num dos olhos. Nossa! Mas onde eu quero chegar com isso?